Alba, passando aqui no começo do vídeo para falar que ele se trata de um experimento, pois é minha primeira vez abordando de um mangá e o analisando para vocês. Então caso eu acabe deixando escapar algo ou acabe dando ênfase em algo meio que irrelevante, eu já deixo escrito e falado meus mais sinceros nós aí fi. E bem, como ele se trata de um experimento, eu não vou abordar todo o mangá, porque senão o vídeo teria mais de 3 horas tranquilo. Por isso, eu irei abordar apenas os 2 primeiros volumes dele. E caso o vídeo dê certo e vocês gostarem, eu irei trazer os demais, que, particularmente falando, é algo que eu realmente quero. Mas chega de enrolação, e vamos para o que realmente interessa. Um bom vídeo a todos. Os humanos estão destinados a estarem no topo da cadeia alimentar, mas existem seres que se alimentam deles. Os monstros que se alimentam da carne podre dos humanos são conhecidos como... Pare, por favor, me deixe ir. Não. Ghouls. Com toda certeza você já ouviu falar ou até mesmo chegou a consumir de Tokyo Ghoul. Desde o anime, mangá ou até mesmo algum jornal falando sobre. Um mangá japonês chamado Tokyo Ghoul. Tokyo Ghoul veio a ser publicada inicialmente como uma one-shot no ano de 2010, sendo escrita e ilustrada por Suishida, que possui um traço e um estilo de arte que, meus amigos, minha meta de vida aí. Posteriormente, a série veio a ser publicada na revista Weekly Young Jump da Shueisha entre 2011 e 2014, e depois foi adaptada em light novel e no tão conhecido e falado anime de 2014. E bem, a questão que eu quero chegar é, essa é uma baita obra, não por conta das cenas grotescas ou por ser uma obra pesada, e sim pela história, porque mais seria, não? Afinal, grande parte das pessoas que consomem animes hoje em dia chegaram a assisti-lo, principalmente se você foi um jovem emo nos anos 2010 para frente. E relaxa, eu não tô aqui para julgar ninguém, eu mesmo já tive minhas fases, mas não tô aqui para relembrar o passado, e sim apresentar essa obra para vocês, mesmo que você já a conheça, mas não se lembre muito, e mostrar que ela vai além do que você acha que ela é. Muito mais do que uma obra Ed que adolescente vê para se sentir o fodão. Hoje, vocês conheceram as duas faces de um mesmo mundo, dominado por humanos e ghouls. Mas antes de mais nada, sei que eu não sou te pedir isso logo de cara, mas esse vídeo deu um baita trabalho. E é a primeira vez que eu me arrisco até a falar de algo tão complicado quanto. Então, se possível, deixa seu like, compartilhe o vídeo com alguém que curta esse tipo de obra. Vai me ajudar e muito. Mas enfim, se acomodem, pegue algum aperitivo, porque aqui está começando a minha análise de... Posso cantar a abertura? Quê? Posso cantar a abertura? Na moral, como vocês conseguem invadir minha casa com tão facilidade? Ah, você deixa a porta aberta. Ah, Então, então o quê? eu posso cantar a abertura? Por que não, né? Vai fundo. Estou perdido, bem perdido, no mundo onde acordei. E só te vejo rir, mas por que eu não sei. A história se inicia com uma reportagem falando a respeito de mais um ataque envolvendo ghouls, que são basicamente os vilões desse mundo. Acabamos conhecendo dois personagens, o Hit, um cara bem gente boa, comunicativo e bem alto astral, e o Kaneki, que é quase o oposto dele. Eles começam a ter um papo a respeito dos ghouls e da sua natureza, já que, segundo Reed, os ghouls possuem a habilidade de se disfarçar entre as pessoas comuns, ou seja, qualquer um pode ser um ghoul até que se prove o contrário. Eles também acabam discutindo como um ghoul se parece, e segundo os dois, a aparência real deles pode se variar disso a isso. O Reed acaba mudando de assunto e começa a perguntar para o Kaneki a respeito de uma garota que ele havia conhecido, a Rise, que não só é extremamente bonita, como possui gostos parecidos com o dele, desde gostarem da mesma autora e estarem lendo o mesmo livro. O Reed acaba tendo que ir embora do lugar em que estavam, por razões envolvendo uma tal de CLT, deixando Kaneki sozinho, porém, não por muito tempo. A Rise acaba sem querer esbarrando nele e derrubando o livro que ele estava lendo. E ela, como eu havia dito antes, percebe que aquele era o mesmo livro que ela estava lendo. Eles acabam conversando um pouco e marcam de terem um encontro, que a princípio ocorre tudo bem, na maior tranquilidade.
Porém, as coisas complicam na hora deles se despedirem, pois a Rizzy diz que ela mora bem perto de onde ocorreu aquele ataque de Gol, que foi mencionado no começo do capítulo, e pergunta pro Kaneki se ele poderia acompanhá-la, coisa que ele aceita. Porém, em determinado momento, a Rizzy começa a falar um papo meio sus a respeito das coincidências que beiravam os dois, desde os mesmos gostos, mesma idade, mesmo tipo sanguíneo e da mesma forma em que se olhavam, pois não era só o Kaneki que estava de olho nela, muito pelo contrário, a Rizzy também estava de olho nele, só que de uma maneira diferente. Pois é, a Rizzy era um Gol, e ela havia escolhido o Kaneki propositalmente, coisa que o mesmo percebe enquanto corria pela sua vida, mas acaba que não adiantou em nada, porque bastou apenas uma lapada nele que o mano foi de camisa de saudades. Ou quase, porque bem na hora em que a Rizzy ia finalizar ele, simplesmente caem inúmeras vigas de aço em cima dela, resultando em sua morte. Mas por muita sorte, alguns de seus órgãos acabaram ficando intactos, o que acabou sendo de grande ajuda para o Kaneki, que estava com o pé quase na cova. Em resumo, os médicos tiveram a ideia de usar os órgãos da Rizzy no Kaneki, e assim o fizeram. Porém é claro que as coisas não teriam um final feliz. Afinal, essa não é uma história como as outras, e sim uma história sobre tragédia. Se passa alguns dias, e vemos o médico que realizou a operação no Kaneki dando uma coletiva de imprensa a respeito de suas ações perante o ocorrido. Afinal, ele conseguiu salvar a vida dele, mas acabou deixando as normas do hospital de lado, que honestamente eu acho bem foda-se, porque ela literal foi esmagada, e eu duvido que se ele tentasse mesmo salvar ela, algo ia acontecer. Nos é mostrado o Kaneki, e parece que ele tá conseguindo se recuperar bem até. O único problema é que ele não tá conseguindo se alimentar direito. Ele enfim ganha alta e acaba decidindo ir almoçar com Reed em um restaurante que os dois curtem. Porém, ao tentar comer um pequeno pedacinho de carne, o Kaneki simplesmente não só passa mal, como põe tudo para fora. Ele chega em casa e, por acaso, tá passando um documentário a respeito dos gols na sua TV. E lá, acabamos adquirindo uma informação tanto quanto interessante. Aparentemente, o sistema digestivo deles é um pouquinho diferente do nosso, pois Ghouls não suportam comer comida humana e, caso consumam, eles tendem a passar extremamente mal. Como é o caso do nosso caro Kaneki, que começa a ficar bem encucado com isso, fazendo com que ele partisse para cima dos alimentos que havia em sua casa, para tirar essa história limpa. E pelo visto, deu ruim. O documentário também fala que um Ghoul consegue se manter bem após comer um corpo por cerca de 1 a 2 meses. E sem muitas escolhas, o Kaneki, que está cada vez mais faminto, decide caçar a sua própria comida. E ele até chega a achar um velho que estava com os papos meio torto para cima de uma das funcionárias da Anteiko, que é a cafeteria que ele e o Reed estavam no capítulo 1. Porém, o velho acaba notando a presença do Kaneki e acaba indo tirar satisfação com ele. Porém, ele acaba sem querer deixando seu lado Ghoul sair, o que assusta muito o humano. Mas antes mesmo que ele pudesse fazer qualquer coisa para contornar aquela situação, a garota simplesmente decapita o homem. E ainda de graça acaba oferecendo um dos braços dele para o Kaneki. Ó que fofo. Porém, essa gentileza não ia durar muito, porque a garota acaba notando que aquele ali não era Rizzy e questionando o porquê dele ainda estar vivo. Mas acaba que ele dá fuga dali, antes mesmo dela conseguir terminar de falar. Mais uns dias se passam e o Kaneki tá cada vez pior, ao ponto de deixar de ir às aulas da faculdade e ficar parecendo esquisitão quando tá em volta de outras pessoas. Em casa, ele começa a raciocinar que tudo isso de ruim que está acontecendo com ele é por conta dos órgãos transplantados, o que faz com que ele pensasse que se por acaso ele se autoferir fatalmente ao ponto de precisar fazer um outro transplante, as coisas poderiam voltar ao normal. Entretanto, no momento em que ele faz o ato, acaba que ele nem chega a se arranhar, mostrando que a pele dos Ghouls é algo extremamente resistente. Mas espere um pouco, por acaso isso que eu tô vendo não me é familiar? O Kaneki, sem muito o que fazer, vai até a cafeteria pedir ajuda para a garota, mas acaba que ele leva lapada atrás de lapada, e ela termina dizendo que não vai ajudar ele, o mandando se fuder. Simplesmente a melhor personagem, depois da e claro do. Porém, o dono da cafeteria aparece e diz que vai ajudar o garoto. Ele o leva para os fundos da cafeteria e entrega para ele um pacote, com o que você já sabe o que é, né? Mesmo estando receoso, ele aceita aquele pacote.
E enquanto ele se retirava do lugar, o dono da cafeteria junto à Touka, sim, eu esqueci de falar o nome dela, começam a falar a respeito do caso do médico que transplantou os órgãos e vocês já sabem. Ele fala para ela que os órgãos originalmente pertenciam a Rizzy, o que a espanta, pois para um gol do tipo da Rizzy morrer assim, para um acidente, é porque o negócio não foi pouca coisa não. Descobriram-se também que Ghosts possuem uma baita regeneração, tipo, o negócio é muito foda. Vocês viram o Kaneki tentando ir de arrasta e falhando miseravelmente. Mas o mais importante, agora existe um meio humano e meio Ghoul circulando pelas ruas de Tóquio. O Kaneki chega em casa e ao invés de comer a carne, ele decide tacar ela na parede, porque sim. Mas acaba que ele descobre que café não possui um gosto ruim, muito pelo contrário, possui um gosto delicioso. Ele então vai até um mercadinho e compra inúmeros potes de café, como se isso não fosse levantar nenhuma suspeita. E após ele sair da loja, ele começa a sentir um cheiro extremamente bom, que obviamente ele acaba seguindo, achando que poderia ser alguma refeição que ele poderia comer. Mas para sua infelicidade, não passava de um cadáver, que já estava sendo devorado por um outro gol, que ao ver o moleque pergunta se ele também era um gol, e ele diz que sim. Nisso o cara manda ele vazar dali. Porém, antes mesmo que ele conseguisse concluir a frase, um outro gol aparece, dando uma puta bicuda na cabeça dele, e alegando que aquele era o seu território. Logo em seguida ele parte para cima do Kaneki, o jogando contra a parede, e lançando o mesmo papo para ele. E mesmo o Kaneki explicando que ele não sabia disso, acaba que esse papo não cola nem um pouco para cima dele. Mas por sorte, a Touka aparece, e descobriram os nomes do sujeito. Ele se chama Nishiki. Ela começa a falar que aquela área pertencia ao 20º distrito, que é gerenciado pelo Anteiko, mas o Nishiki diz que aquela área originalmente era dele, cujo a Rizzy roubou, e como ela acabou indo de base, ele retomou o controle. Mas a Touka finaliza dizendo que eles vão distribuir ela para os gols mais fracos, e que se ele perdeu a área para Rizzy é porque ele era fraco demais. Touka não perdoa ninguém, cê é louco. Obviamente, isso deixa ele pé da vida. Do início, há um combate entre os dois, que obviamente a Touka ganha sem muitos esforços, e ainda botou o cara para correr. O Kaneki, após presenciar toda essa cena, começa a falar lorota atrás de lorota. E a Touka, que não tá afim de ouvir birra de criança, pega um pedaço do cadáver e manda goela abaixo do Kaneki, para ver se ele calava a boca um pouco. E olha, pelo visto ele gostou. Mas claro que não poderia terminar o capítulo sem antes mandar uma das piores frases que ele poderia soltar nesse momento. O cara simplesmente chama eles, no caso a Touka e o Nishiki, de monstros. Puta que pariu, hein, Kaneki? Logicamente, com toda razão, a Touka dá um supapo nele e o humilha, falando que não era nem um gol e nem humano, praticamente dizendo que ele tá sozinho no mundo. Se passa um dia e vemos o Kaneki indo para a faculdade, pois segundo mesmo, diz ser um dos poucos lugares que ele pertence. Ele chega e logo de cara ele se encontra com Ridge, que estava conversando com os veteranos que fazem parte do clube de festivais. E veja só, ele havia recém-entrado. Eles comentam com ele a respeito dele ir até o departamento do Nishio, pegar os relatórios do festival anterior, para ele ter uma noção de como as coisas funcionam. Ele chega lá e ocorre algo que eu vou poupar vocês dos detalhes. Porém, no momento em que o Ridge abre a porta da sala dele, o Kaneki rapidamente sente um forte cheiro de café. E em seguida, somos surpreendidos com quem de fato é o Nishio. Pois é, né? Por essa vocês não esperavam. Estranhamente, o Nishiki tá agindo bem de boa com os dois. Ele até chega a pedir ajuda deles para procurar pelos documentos do festival passado. Mas acaba que ele se lembra que os esqueceu em sua casa e pede pro Hideo acompanhá-lo até lá. E o Kaneki, que não é besta, raciocina que aquilo podia ser muito bem uma emboscada pro Hideo. Então ele mesmo se autoconvida para ir junto com eles, coisa que o Nishiki estranhamente aceita. Eles acabam parando numa lojinha para comer um pouco de taiyaki, que é uma panqueca em formato de peixe recheada com gelé de feijão. E olha, surpreendentemente o Nishiki conseguiu comer aquilo sem passar nem um pouco mal, o que até surpreende o Kaneki, mas meio que por conta dele ser um gol desde o dia em que nasceu, é de se esperar que ele já tenha certos truques para conseguir lidar com tais hábitos humanos. Acaba que eles de fato estavam indo direto para uma emboscada. O Nishiki logo de cara nocauteia o Hideo e parte para cima do Kaneki, dando um puta golpe certeiro na barriga dele. E só para fechar com chave de ouro, ele fica pisoteando a cara do Hideo enquanto ele fala uma pilha de asneiras pro Kaneki, que obviamente fica extremamente puto e mesmo ferido parte pra cima do Nishiki, que facilmente consegue o feri-lo novamente, o jogando para longe. Porém, mesmo assim ele não tá satisfeito. Ele começa a caminhar em direção ao Kaneki, obrigando ele a se levantar e continuar lutando contra ele. E eu nem preciso falar, né? O cara praticamente limpou o chão com ele. E não só isso, como o cara simplesmente ativou a Kagune dele. Nesse momento você deve estar se perguntando, o que é uma Kagune, certo? Bem, Kagunes basicamente são armas naturais dos Ghosts,
Elas possuem tipos, tamanhos, cores, formatos e habilidades distintas umas das outras. O cara não tá pra brincadeira mesmo. Ele, após dar cabo de vez do Kaneki, ele parte para finalizar o Reed. E cara, aqui o poder da amizade venceu e muito. O Kaneki começa a relembrar do passado e da sua amizade com o Reed, e isso praticamente o deu forças para levantar numa puta cena foda e, consequentemente, despertar a sua Kaguni. E cara, simplesmente não deu pro Nishiki. Ele não só o perfurou brutalmente, como fez com que ele implorasse por sua vida, e no final acabou fugindo com o rabo entre as pernas, literalmente. Porém, não é como se os problemas fossem acabar. O Kaneki a esse ponto tá que nem a música, descontrolado, e começa a perder o bom senso, ao ponto dele mesmo começar a ver o Reed não como seu amigo, e sim como uma refeição. Mas por sorte, a nossa estimada Toka aparece, e além de soltar mais pedradas em cima do Kaneki, fala que ela vai ajudar ele, enquanto revela a sua Kaguni, que, meus amigos, se tu viu o anime, você sabe o quão foda a Kaguni dela é. Amanhece e vemos o Kaneki no segundo andar da Anteiku. E assim que ele levanta, ele já é recebido pelo dono dela, mas acaba que a primeira coisa que ele pergunta é sobre o Reed, que, por sorte, também estava são e salvo. Ele também chega a questionar o que ele fez enquanto estava dormindo. E bem, o senhor acaba nem enrolando muito o moleque e joga real pra cima dele, o que o acaba deixando completamente na bad, já que ele a esse ponto se vê completamente sozinho, por não se encaixar em nenhum dos mundos. Mas o senhor contradiz e diz o oposto do que ele acreditava ser, pois o Kaneki era uma pessoa única, que pertencia aos dois mundos. Ele finaliza convidando o Kaneki a se juntar à cafeteria, aonde ele viria aprender a como ser um Gol, sem perder o seu lado humano. A 20ª quadra. Não venham aqui desde o incidente com a coruja. Espero encontrarmos aquela família logo. Encontraremos sim. É para isso que estamos aqui. Alguns dias se passam e vemos o Kaneki já fazendo parte da Anteiku e aprendendo a como preparar um café gostosinho. O Sr. Yoshimura, que é como vou chamá-lo a partir de agora, já que esse é o nome dele, comenta como funciona o estabelecimento. E nele, tanto os humanos quanto os Ghouls são bem-vindos. Coisa que o Kaneki estranha, pois ele acreditava que os Ghouls preferissem se esconder da sociedade e que ter clientes humanos no estabelecimento poderia de certa forma dificultar isso. Mas o Yoshimura disse que a convivência com os humanos é algo fundamental para a sobrevivência deles, já que os Ghouls aprendem a como se comportarem em sociedade apenas estudando o comportamento humano. Ele termina de finalizar o assunto falando a respeito de que, caso Kaneki visse por acaso pessoas com malas ou maletas, ele deveria avisá-lo quanto antes. Enfim, o Kaneki parte rumo ao trampo, e o primeiro cliente que ele atende é nosso querido Reed, que pelo visto conseguiu se recuperar muito bem até. Ele acaba agradecendo a Toka por ter salvo os dois do que aparentemente foi um acidente de carro. Pelo visto, ele não se lembra dos ocorridos daquela noite. Porém, mesmo assim, a Toka manda real pro Kaneki, de que, caso o Reed descobrisse que o Kaneki havia virado um Gol e todo o esquema por trás da Anteiku, ela não hesitaria em matá-lo, e que também, caso ele virasse alvo de um outro Gol, ou até mesmo do Nishiki como uma forma de vingança, seria responsabilidade do Kaneki lidar com isso. O humano simplesmente não tem um minuto de paz mesmo. O dia enfim termina, porém Yoshimura ainda tem algumas coisas para ensinar ao Kaneki, como conseguir suportar a comida humana, que nesse caso não seria mastigar a comida como ele havia feito até agora, e sim engolir ela direto, e finge mastigá-la. É complicadinho, mas com o tempo ele pega o jeito. Acaba que mais alguns fregueses aparecem no lugar, a Ryoko e a sua filha, Hinami, que vieram pegar uma encomenda. Sim, se não ficou muito claro, elas são Ghouls também. Cortamos e vemos um Ghoul que estava na cafeteria, que tinha planos de jantar o Reed, porém ele é burro e o perdeu de vista. Mas acabou se encontrando com o velho todo capenga, que ele nem pensa duas vezes e parte pra cima dele. Mas por seu azar, aquele não era um simples velho, e sim Mado Kuruo, um membro da CCG, que, caso você não saiba o que significa, é a sigla para Commission of Counter-Ghoul, a organização que tem o objetivo de exterminar os Ghouls. Ele facilmente finaliza sem o mínimo de esforços, e logo em seguida seu parceiro chega, Amon Koutaro, e ressalta o quão patético aquele Ghoul era. Eu admito,
essa introdução foi bem foda. Mas um dia se passa e Yoshimura acaba comentando com o Kaneki a respeito dele fazer uma máscara que tempos depois se tornaria sua marca registrada. Ele comenta com a Toka de acompanhar o Kaneki até o Uta, que é o cara que faz as máscaras. No começo ela acaba repudiando a ideia, mas depois dele comentar sobre os inspetores de Ghost que foram vistos recentemente no 20º distrito, ela acaba mudando de ideia. Ela marca um Kaneki sábado às 4h30. E após uns minutinhos de atraso por parte dela, eles partem até a loja de máscaras do Uta. E meus amigos, eu simplesmente adoro essa parte. Já era uma das minhas favoritas no anime e continua sendo um mangá. Eu simplesmente acho muito foda o designer do Uta e o da loja dele. Toda essa estrutura por trás de como a máscara do Kaneki surgiu é muito zica, ao ponto de eu mesmo ter tentado fazer uma há uns anos atrás. Claro, não ficou lá essas coisas, mas por eu criança já tava de bom tamanho. Enfim, conhecemos Uta, logo após ele ter dado um leve sustinho no Kaneki. Sem perder muito tempo, ele começa a fazer as medidas no rosto dele e anotando suas ideias para a máscara, enquanto perguntava coisas que ajudariam no desenvolvimento dela pro Kaneki. Mas acaba que, meio do nada, ele começa a comentar a respeito da convivência dos dois mundos e que os Ghouls, para serem aceitos pelos humanos, caminham em cima de um fio de metal, cujo devem se manter em alerta o tempo todo, porque caso caiam, nunca poderiam subir novamente. Afinal, para um Ghoul se manter seguro, o correto seria se manter distante dos humanos a todo custo. Mas acaba que a presença deles em suas vidas traz uma sensação que eu poderia descrever como adrenalina. Pois o que seria viver a vida sem alguns riscos, não? Ao chegar na cafeteria, o Kaneki escuta alguns Ghouls conversando sobre um tal de Pomba Branca, um inspetor de Ghouls bem perigosinho. O Yoshimura acaba aparecendo e pergunta se o Kaneki estaria livre à noite, para que ele pudesse ajudar um outro membro da sua equipe a pegar suprimentos. Geralmente, quem o acompanha é a Toka, mas por conta de questões estudantis, ela vai ficar de fora nessa. O Kaneki acaba questionando se ele teria que matar alguém, coisa que o Yoshimura o assegura que não seria necessário, o que acaba o convencendo de ir junto ao Yomo, que já havia sido citado desde o volume 1, mas eu quis deixar para incluir ele só agora, já que ele é introduzido de fato nesse capítulo. E bem, a personalidade do Yomo é de alguém bem frio e quieto, pois em momento algum durante a ida de carro até o lugar onde pegariam os suprimentos, ele trocou palavras com o Kaneki. Ou talvez porque o Kaneki seja chato mesmo. Ele chega no lugar e não demora nem 5 segundos pro Kaneki fazer bosta, pois ele simplesmente consegue cair penhasco abaixo. Mas relaxem, ele tá de boa. Porém, ele acaba vendo algo no mínimo perturbador. O Yomo logo em seguida pula penhasco abaixo e pede ajuda do Kaneki para conseguir embalar o defunto, pois aquela era uma área onde ocorria churrascamento de civis, ou seja, comida grátis pros Ghouls. O Kaneki acaba não servindo de muita coisa, pois ele travou legal após ver o defunto, deixando o trabalho todo pro Yomo. Eles terminam o serviço e partem rumo para casa, mas durante o caminho, eles acabam se encontrando com a Ryoko, que leva um sermão do Yomo por estar andando sozinha essas horas. Acaba que ele oferece uma carona para ela e no carro descobrimos o porquê ela estava na rua aquelas horas. Ela veio visitar o túmulo do seu marido, que foi mandado de base graças a um membro da CCG. Porém, mesmo assim, Yomo reforça o que ele havia dito, pois os inspetores começaram a focar no 20º distrito, graças a Rise. Porém, eles estão de fato atrás dela. Ele também comenta a respeito da segurança da Hinami, coisa que rapidamente ela diz compreender a situação, e termina falando que ela veio exclusivamente enterrar a máscara do seu marido, meio que dessa forma ela iria conseguir seguir em frente. Cortamos e vemos alguns membros da CCG conversando sobre alguns suspeitos de serem Ghouls, incluindo a Ryoko, que aparentemente estava sendo seguida naquela noite que o Yomo deu carona nela. Eles falam que haviam a visto em frente a um monumento de pedra. Nisso, o Amon acaba sugerindo que poderia ser um túmulo e fala a respeito de cavarem ele, coisa que é repudiada por geral ali, por ser imoral. E nisso, ele solta uma das frases mais fodas que eu vi até agora. Acaba que geral não segue com a ideia dele, mas não é como se ele fosse se aquietar tão facilmente assim. Afinal, ele é a justiça. Ele parte rumo até o túmulo e após uma baita escavada, ele acaba encontrando a máscara que a Ryoko havia enterrado, e assim confirmando de uma vez que ela era de fato um Ghoul. Ele então leva essa informação até a CCG, que combinam de irem atrás da Ryoko. Porém, o Mado acaba falando algo no mínimo sus, a respeito de estar curioso em ver como a Ryoko se sentiria vendo algo.
Retornamos para a cafeteria, onde o Kaneki acaba recebendo a função de buscar sacos de café. Porém, ele meio que se confunde com as portas e, sem querer, acaba entrando em um quarto onde a Hinami estava almoçando, gerando uma situação bem desconfortável. Nisso, o Koma, esse sujeito aqui, sugere a ele de levar um café a ela como um pedido de desculpas, e ele o faz. E após ele entregar o café a ela, ele acaba percebendo que a Hinami estava lendo um dos livros da sua autora favorita. Porém, como o mesmo fala, os livros dela são meio complicadinhos de se lerem, por conta dos kanjis e tal. E mesmo aquele sendo um dos livros mais de boa, acaba sendo meio complicado para Hinami. Então Kaneki acaba ajudando ela com algumas palavras que ela não entendia. E enquanto eles estavam estudando, a mãe da Hinami chega junto ao gerente e a chama para ir embora, já que a partir de agora ela irá pegar a própria comida por conta própria. Elas se despedem e saem da cafeteria, porém a Hinami acaba percebendo algo. E esse algo eram os inspetores de Ghost, que nem hesitam em partir para cima delas, mas acaba que a Ryoko se usa como escudo para proteger a sua filha. E devo dizer, a Kaguni dela é muito foda na moral. Vemos o Kaneki saindo da Anteiko, porém ele acaba percebendo um tumulto na rua e geral falando a respeito de um gol. E não demora muito para ele achar um caderninho com o nome da Hinami jogado no chão. Retornamos para o combate e vemos a Ryoko completamente destruída no chão, já que ela não tinha tanta experiência em lutar ou em se defender sozinha. O Mada acaba tomando a dianteira, e após ele fazer uma expressão extremamente amedrontadora, ele ativa um botão que estava na sua maleta, o que deixa a Ryoko muito, mas muito assustada. O Kaneki enfim encontra a Hinami, que o avisa a SP do que estava acontecendo, e rapidamente eles vão até a zona de guerra. Porém, acaba que não adiantou muita coisa, pois ao chegarem lá, não demorou muito pro Mado mandar ela de base, e a única coisa que o Kaneki conseguiu fazer naquela altura foi impedir que a Hinami presenciasse aquela terrível cena. Se passa alguns dias após esse evento, e vemos que a Toka está de volta. Porém, ao chegar no trabalho, ela nota que a cafeteria estava fechada. Ao entrar, ela é rapidamente chamada pelo Yoshimura até uma sala onde estão os demais membros da Anteiko. E lá, ele fala tudo o que ocorreu para ela, que fica extremamente pé da vida ao saber sobre a morte da Ryoko, e rapidamente sugere a eles de exterminarem todas as pombas. Porém, Oyama alerta, falando que fazer tal ato resultará em mais pombas vindo até o 20º distrito, até eles terem a certeza de terem eliminado todos os gols. A Toka emputece ainda mais, e após uma discussãozinha com o gerente, ela sai da sala. Nisso, o Kaneki começa a se culpar por não ter sido forte o suficiente e conseguir impedir que aquilo acontecesse. Mas Yoshimura assegura, falando que aquilo não foi culpa dele, mas mesmo assim, isso não basta para deixá-lo livre da culpa. Acompanhamos agora alguns dos inspetores de Ghost que estavam no dia da morte da Ryoko. Eles acabam indo almoçar, mas o que interessa mesmo é o fato da Toka estar na espreita deles. E rapidamente ela parte para o ataque e finaliza um dos manos com extrema facilidade. Porém a coisa complica na hora em que ela ia mandar o outro de base, pois o Amon aparece e parte pro mano a mano. Mas pelo fato dele ser apenas um humano sem nenhuma arma, é de se esperar que ele acabe ficando na defensiva. Assim, antes que eu me esqueça, o Amon acaba falando a respeito do tipo de gol que a Toka é. Pois nesse universo, existem 4 tipos de gols, que são diferenciados através de suas Kagunis e habilidades. Eu vou deixar aí na tela uma explicaçãozinha bem resumida que eu fiz sobre cada tipo de gol, para caso vocês tiverem alguma dúvida. Acaba que no momento que a Toka ia mandar o Amon de ralo, o Mada aparece, usando uma arma meio estranha, chamada de Kink, que eu irei dar mais detalhes sobre ela na parte 2 desse vídeo. O Mada dá uma coça na Toka que não consegue encostar um dedo sequer nele, obrigando ela a fugir rapidamente do combate. Bem, ao menos o estrago não foi tanto, podia ter sido bem pior, já que aparentemente só o braço dela saiu machucado. O Kaneki acaba notando isso e sugere ajudar ela, porém Yoshimura acaba negando esse pedido, por conta que foi a escolha da Toka de partir para cima deles, mesmo com os avisos. Mas mesmo assim, o Kaneki acaba escolhendo ajudá-la, já que ele não entende nada sobre os gols e os inspetores. E essa é uma decisão que ele mesmo tem que tomar por conta própria. E meio que o gerente acaba sentindo um leve orgulho vindo dele após escutar isso. O Kaneki acaba encontrando a Toka e oferece ajuda a ela. Porém, além dele receber um não, ele leva uma pancada de corte seco, um atrás do outro. Mas meio a isso, ela acaba comentando sobre saber que existem boas pessoas. E o mesmo vale para os Ghosts, usando a Ryoko e o seu marido como exemplos. E que mesmo assim, acabaram morrendo, diferente dela, que ela alega ser uma assassina. E o Kaneki percebe isso, porém ele fala que se por acaso presenciasse a morte de alguém que ele conhecesse, seja pessoa ou gol, ele não aguentaria o peso. E conclui falando que, caso a Toka morresse, ele choraria. Simplesmente o casal mais fofo que existe, não tem como.
E só para finalizar de vez, o Kaneki pede ajuda da Toka para conseguir dominar a sua Kagune. Agora sim o bagulho vai endoidar. E assim o fazem. Alguns dias depois, após Anteiku fechar, a Toka e o Kaneki acabam entrando no estabelecimento e vão até uma ala subterrânea, dita pela Toka como um caminho construído por ghouls de toda Tóquio, para se encontrarem e ficarem seguros dos humanos. Lá, ela fala para ele que vai ensinar ele a como dominar a Kagune, e ela nem facilita pro lado dele. Já parte na sua ignorância, mete soco nele, o chuta, o arremessa e até chega a quebrar os dedos dele. Bem, ao menos ele conseguiu ativar a Kagune. Não tá exatamente como daquela vez, mas já é um começo. Eles enfim terminam o treino, e após a Toka passar o treino do Saitama para ele, alguém acaba chegando. E esse alguém era o Uta, que havia trazido a tão aguardada máscara do Kaneki. E bem, eu devo dizer, simplesmente foda esse nó de volume, tá? Ufa, enfim terminamos. Eu sei, não é exatamente o final que vocês estavam esperando, mas esse é só o começo. Tem muito chão a ser caminhado ainda. Porém, nessa curta caminhada que tivemos, eu tenho que dizer, que mangá bom, sério. Eu já tinha começado a ler ele há um tempinho atrás, mas acabei parando por conta que eu tava sem muito tempo. E poder estar relendo ele agora e falando dele aqui é muito legal. Mas, como é de costume, nem tudo é 100% impecável. O Kaneki nesse começo não é lá o melhor protagonista do mundo, tá bem longe de ser. Porém, não significa que eu odeie ele, muito pelo contrário. A construção de alguém que sempre viu os ghouls como um perigo e cresceu com isso em mente. E atualmente, não só vive rodeado por eles, como ele em si se tornou um deles, mesmo que pela metade, é literalmente o mundo dele sendo quebrado e ele tendo que reconstruir do zero. Por isso, eu até posso acabar xingando ele aqui e ali, mas no fundo, bem no fundo, eu gosto dele. Já chega! É a mim que você quer comer! Você já esqueceu? Eu quero te comer enquanto você come ela. Mas enfim, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, mesmo ele não tendo nada a ver com a temática do canal. Mas eu botei na minha cabeça que se eu achar algo que eu goste ou acho interessante de ser analisado, vai ter vídeo aqui sim, ponto final. E bem, antes desse vídeo acabar, gostaria de agradecer algumas pessoas que me ajudaram a fazer ele possível. Primeiro, a Tsuki Alua, por ter aceito me ajudar com o lance da fan-dublagem das duas páginas. Muito obrigado mesmo. O link tanto do canal quanto do Twitter dela vai estar aí na tela e na descrição, para vocês darem uma passada lá e conferirem o conteúdo que ela posta, que eu tenho certeza que vocês vão curtir muito. E claro, gostaria de agradecer ao meu amigo Padas, que já vem me ajudando desde o começo do canal, e mesmo sendo alguém ocupado, sempre arruma um tempinho para me socorrer quando preciso. E também ao meu outro amigo, o J. Kaito, por ter agraciado os ouvidos de vocês com seu belo cover de Unravel. Novamente, enfim, obrigado por terem assistido. Convido vocês a deixar seu like, se inscreverem e comentarem o que acharam desse vídeo. Meu Twitter vai estar aí na tela e na descrição, e vejo vocês numa próxima. Tenham uma ótima semana, se cuidem e tchau!